Vamos estudar o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje nós iremos estudar 2 capítulos. O capítulo 26, de nome Novas Perspectivas, e capítulo 27, de nome O Trabalho, enfim. Diz respeito ao ingresso de André Luiz no Ministério de Regeneração na colônia espiritual O Nosso Lar, em que André Luiz vai iniciar as suas primeiras atividades no bem. E ele ingressa nas câmaras de retificações. São compartimentos, quartos inseridos no Ministério de Regeneração. E ali André Luiz vai relatar informações de importância para todos nós. Digo, irmãos, que saíram do umbral após o abuso, após uma série de abusos, enquanto espíritos encarnados viveram todos os excessos, abusaram do poder, desrespeitaram lares e estão agora recolhendo as responsabilidades da lei de causa e efeito. André Luiz ainda diz que quando ele encontrava-se neste complexo hospitalar, ele viu irmãos com deformidades monstruosas no perispíritos. Vamos à leitura, narração de André Luiz, para que nós tenhamos informações a respeito da vida espiritual. Em texto. Daí a momentos penetramos no edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E notando a minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificações estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes, nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Interrompendo a leitura, amigos dos estudos dos temas da vida, André Luiz vai ingressar justamente nas câmaras de retificações, esses quartos, esses pavilhões, esses compartimentos em que encontram-se esses enfermos, esses irmãos retirados do umbral após as suas mortes aqui no planeta Terra. Em texto. Nunca poderia imaginar o quadro que se desenhava agora aos meus olhos. Não era bem o hospital de sangue, nem o Instituto de Tratamento Normal da Saúde Orgânica. Era uma série de câmaras vastas, ligadas entre si e repletas de verdadeiros despojos humanos. Singular vozerio pairava no ar. Gemidos, soluços, frases dolorosas pronunciadas a esmo. Rostos escaveirados, mãos esqueléticas, faces monstruosas deixavam transparecer terrível miséria espiritual. Tão angustiosas foram minhas primeiras impressões que procurei os recursos da prece para não fraquejar.
Interrompendo a leitura, meus amigos, agora vamos a um relato de um irmão chamado Ribeiro, em que ele está alucinado, deixou o mundo material, foi acolhido pela colônia espiritual Nosso Lar, e ele ouve os seus parentes parentes que estão de forma invigilante, pedindo a evocação do Ribeiro. Ele já morto, desencarnado, ele encontra-se na colônia espiritual do Nosso Lar, e ele ouve, escuta, percebe, e é um espírito que não conseguiu desenvolver o devido equilíbrio, e encontra-se o Ribeiro nestas condições. Então vamos à leitura. Narração de André Luiz. Irmão Tobias, por caridade, gritou um ancião, gesticulando, agarrado ao leito, à maneira de louco. Estou a sufocar. Isto é 1000 vezes pior que a morte na terra. Socorro, socorro, quero sair, quero ar, muito ar. Tobias aproximou-se, examinando com atenção, e perguntou: por que teria o Ribeiro piorado tanto? Estamos estudando o livro O Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Hoje estamos estudando 2 capítulos sequenciais, capítulo 26 e capítulo 27. Lembrando que André Luiz e Tobias encontram-se frente a um paciente chamado Ribeiro e estão colhendo informações a respeito do Ribeiro, que desencarnou e encontra-se no Ministério de Regeneração, nas câmaras de retificações. Voltemos à leitura em texto. Narração André Luiz. Experimentou uma crise de grandes proporções, explicou a serva, e o assistente Gonçalves esclareceu que a carga de pensamentos sombrios emitidos pelos parentes encarnados era a causa fundamental desse agravo de perturbação. O pobrezinho permanece na fase de pesadelo. Nosso Ribeiro deixou-se empolgar por numerosas ilusões. Interrompendo a leitura, meus amigos, André Luiz, ele ouve agora as orientações dos mentores, dos instrutores do Nosso Lar, um deles, a respeito deste ambiente, desse complexo hospitalar que encontra-se bem próximo do umbral, a fim de que os cidadãos do Nosso Lar possam ajudar estes irmãos que abusaram da vida e encontram-se nesta região. Em texto. Não devemos observar aqui somente dor e desolação. Lembre, meu irmão, que estes doentes estão atendidos, que já se retiraram do umbral, onde tantas armadilhas aguardam os imprevidentes, descuidosos de si mesmos.
nestes pavilhões, pelo menos, já se preparam para o serviço regenerador. Quanto às lágrimas que vertem, recordemos que devem a si mesmos esses padecimentos. A vida do homem estará centralizada onde centralize ele próprio o coração. Finalizando a leitura, meus amigos, temos reflexões a desenvolvermos referente a este texto dos capítulos sequenciais do 26 e 27 do livro Nosso Lar. André Luiz colhe informações de importância para nós, espíritos encarnados. Essencialmente diz, já na última frase, que a vida do homem estará centralizada onde centralize ele próprio o coração. Ou seja, onde nós estamos centralizando os nossos corações. É uma questão que devemos refletir. E ele ainda diz, no caso do Ribeiro, por exemplo, que encontra-se num dos quartos deste complexo hospitalar na colônia espiritual Nosso Lar, que o Ribeiro ele tem influências vibratórias dos parentes que deixaram aqui na Terra. São parentes invigilantes. É claro que cabe uma observação: a saudade, as lágrimas, elas fazem parte da nossa vida, porque o sentimento humano é algo belíssimo, mas há uma diferença de lágrimas e soluços. É um momento natural de tristeza, do desespero. Então essas vibrações de invigilâncias destes irmãos parentes do irmão Ribeiro estão atingindo o mundo mental de Ribeiro lá na colônia espiritual Nosso Lar. Temos ainda uma informação pertinente que este ambiente, as deformações do perispírito, os hábitos nocivos, os comportamentos de desequilíbrios, desarmonias internas, gerando um padrão de forma rotineira, anos e mais anos, sempre o indivíduo desarmônico em si mesmo, conduz ele ao desequilíbrio e retrata em seu perispírito, gerando imagens monstruosas, desequilibradas. Enfim, meus irmãos, fiquem na paz, que possamos viver a beleza do Evangelho do Senhor Jesus para evitarmos estas situações que hoje nós estudamos na colônia espiritual Nosso Lar. Fiquem na paz e até outro dia.